Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo a mais uma live. E hoje, nesse mês de maio, pela vida das mulheres, essa campanha maravilhosa que tem o objetivo de dar visibilidade aos canais de denúncia da violência doméstica diante da percepção do aumento dos casos de violência contra as mulheres e crianças durante a quarentena do coronavírus, vamos ter aqui a nossa live com a temática violência doméstica em tempos de isolamento social. Também, antes de começar a nossa live, gostaria de comunicar a vocês e convidar todas as mulheres, as pessoas, às 20 horas, para irem às janelas para o nosso Colheraço. Vai ter um Colheraço, que é uma iniciativa do Elas por Elas, tá? Das mulheres do PT. Então, estão todas convidadas para que a gente possa ir às janelas, colocar, dar um basta à violência doméstica. Mas hoje aqui, para poder debater essa temática de violência doméstica em tempos de isolamento social, eu convidei 3 mulheres potentes, engajadas nas lutas dos direitos humanos e, em especial, na luta dos nossos direitos, né? Dos direitos das mulheres. Antes, eu peço que as minhas convidadas façam uma breve saudação para depois a gente, de fato, iniciar a nossa live. Sandra. Eu gostaria de agradecer, Letícia, pelo convite. Sabe muito bem do meu prazer de estar junto com o povo de São João, né? Por onde eu passei durante um breve período. Aliás, eu fui moradora de São João durante um tempo, né? E não estão guardados comigo para sempre, né? Porque povo de luta, povo sempre junto, fechado, né? E a diversidade em todos os sentidos, inclusive religiosa, é algo que me marcou profundamente nessa minha passagem de trabalho por São João. Então, é um prazer estar aqui com vocês, rever a Adriana Mota, queridíssima, né? E Érica também, né? Com as suas vitórias aí agora, quando terminou a faculdade, e o circo, né? Então, é um prazer estar junto com vocês, né? Tá aqui. É um dos momentos bons dessa coisa toda aí, é a gente poder estar junto, pelo menos aqui, nesse momento. Mas teremos abraços longos daqui a pouco. Bom, eu dou boa noite também. Agradeço muito a Letícia pelo convite. Estou muito feliz de estar numa live cheia de mulheres e mulheres maravilhosas. Queria dizer também que é uma noite muito importante, porque a nossa live sobre violência coincidiu com esse dia do Colheraço, justamente no mês do Maio pela Vida das Mulheres, em que a gente está fazendo várias ações, e a Letícia tem sido incansável nessas ações para falar sobre a violência contra as mulheres. E é claro que hoje a gente vai dar um pitaco, né, nessa discussão, mas é uma discussão que eu acho que é para todos os momentos, né? Uma discussão para a gente fazer antes, durante e depois do momento do Covid, mas se lembrando desse momento particular de isolamento social e que tem consequências na vida de todo mundo, mais ainda para as pessoas que estão em casa convivendo com seus agressores ou em relacionamentos tóxicos, né? Meu boa noite para a Sandra, querida, parceira, boa noite para a Érica também. E espero que a gente possa fazer uma boa troca aqui. Bem, boa noite. Parabéns, Letícia, por esse momento. Parabéns por estar provocando esse espaço de debate. A gente sabe que o quanto que é importante levar esse debate às pessoas que estão nas redes sociais, que podem, em algum momento, estar com uma vizinha sofrendo violência, saber de alguém que está sofrendo violência, e eu creio que esse espaço aqui vai ajudar muito nesse processo de divulgação das medidas e no processo da política pública de atendimento, né? Um abraço especial à doutora Sandra, que foi nossa delegada aqui por muito tempo, que nos ajudou, que fez parte da rede, né? A gente precisa destacar o quanto que a doutora Sandra esteve junto da sociedade civil no momento que ela foi delegada aqui. Um abraço especial à Adriana, é um prazer estar contigo aqui nesse debate, e a todo mundo que está nos ouvindo, em especial a minha coordenadora da minha pós-graduação, né, a Luciane Medeiros, que está aqui também, que eu já vi ela dando aí um boa noite, né? Então, assim, em especial atenção a ela e a todo mundo que nos ouve. Eu acho que você está sem som, Letícia. Obrigada, doutora Sandra. Desliguei, nem me atentei.
Gostaria muito de agradecer a vocês por estar aqui participando dessa live conosco aqui, desse tema tão importante, tão relevante para toda a sociedade. E antes de começar aqui, agradecer as pessoas que já estão aqui ao vivo, juntinho conosco, Marcos Paula, Denise Coelho, Elisa Ferreira, Luciene, Margarete Felipe, o Zeca de Nilópolis, a Beatriz Rezende, enfim, estão aqui já junto conosco, já comentando, né? Estou citando os comentários, mas tem várias pessoas já online vindo conosco. Mas, bem, vamos começar aqui a nossa temática, que é a nossa live Violência Doméstica em Tempos de Isolamento Social. A violência doméstica, né, contra a mulher é um fenômeno global. Uma a cada 3 mulheres em idade reprodutiva sofreu violência física ou sexual cometido por um parceiro íntimo durante a vida. E mais de 1/3 dos homicídios, enfim, são cometidos, de mulheres, são cometidos por seu parceiro, né? A crise econômica agravada pela Covid-19 chama a atenção ainda mais de todo mundo para as desigualdades sociais, raciais e de gênero. Os efeitos sociais da pandemia são sentidos principalmente por nós, mulheres, e mulheres trabalhadoras, de forma muito potencializada. Alguns indicadores preocupantes acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher têm aparecido isso de maneira muito acerbada, né? E, assim, as organizações que pesquisam observam que o aumento da violência doméstica, por causa da coexistência forçada, do estresse econômico, de temores sobre o coronavírus, tem levado isso a patamares muito, muito preocupantes. Segundo informações da ONU Mulher, em diversos lugares do mundo, houve um elevado aumento nos casos de violência doméstica. No Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, enfim, entre esse período todo de pandemia, houve um aumento muito alto, mais de 20% no número de denúncias registradas para esse serviço, tanto do Disque 100 quanto do 180. No país, é necessário o isolamento social para o enfrentamento da pandemia, mas isso também escancara uma dura realidade. Apesar de chefiarem 28,9 milhões de famílias, as mulheres brasileiras não estão seguras nem mesmo em suas casas. Segundo dados do Plantão da Justiça aqui do Rio de Janeiro, há um aumento de 50% nos casos de violência doméstica durante esse período de confinamento. Aqui, na Baixada Fluminense, inclusive, é a região com maior número de mortes de mulher por feminicídio e de tentativa de feminicídio, segundo a Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PM. Enfim, as facetas da assistência às mulheres em situação de violência doméstica, enfim, isolamento, vai abordar questões aqui sobre a Lei Maria da Penha e a sua aplicabilidade. Mas a gente tem que se perguntar o que mudou após a promulgação da Lei Maria da Penha e como é que isso está sendo durante esse período de pandemia. Como que a gente pode se prevenir, como que a gente pode fazer, sobretudo nesse período de isolamento. Como que ajudar essas mulheres vítimas de violência a denunciar, conviver ali com seus parceiros. São submetidas a estar ali constantemente, o dia todo, todos os dias, por conta dessa pandemia. O que nós podemos fazer para diminuir esses acontecimentos? Qual deve ser o nosso papel e a atuação dos estados, dos municípios, diante dessa realidade? Como que a sociedade civil pode atuar também diante disso? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje em nossa live com as nossas especialistas convidadas, refletindo sobre essa questão e trazendo para a nossa realidade, apontando estratégias, políticas de enfrentamento e informações. E para começar, então, eu convido a minha queridíssima doutora delegada e professora de Direito Penal, doutora Sandra Ornelas, para fazer aí as suas considerações, colocações, apontamentos, dando aí para a gente essa oportunidade de estar te ouvindo. Boa noite, professora Sandra Ornelas. Boa noite, querida. Bem, eu acho assim, antes de começarmos, nós conversávamos, e o que eu estava dizendo é que a pandemia, ela nos expõe e nos provoca, né? Porque, assim, quando a gente fala da questão que a casa é um lugar perigoso para a mulher, isso a gente já vê há muito, né? A gente vê que dos casos que são registrados, que são os números que tem, e a gente sabe que muitos deles não são, a gente sabe que os crimes acontecem principalmente dentro da casa, acontece num período em que autor e vítima normalmente estão juntos, sexta, sábado e domingo, é onde se concentra, de acordo com dados do dossiê Mulher, é onde se concentram as violências cometidas e que são registradas, né?
E aí a gente tem que colocar isso. As pessoas normalmente falam, nossa, mas a violência está crescendo, né? Está aumentando o número de registros, porque, na verdade, a violência, essa pandemia, realmente, ela vai fazer com que a mulher esteja no lugar onde é mais perigoso para ela, junto com o agressor, que é o seu companheiro, seu marido, uma pessoa muito próxima, muito íntima. Então, ela realmente, essa mulher está em uma situação de perigo muito maior que em outros momentos. Ela está fora da sua rede primária, né? Os seus parentes, os seus amigos, né? Então, ela tem dificuldade de acessar essas pessoas. Então, a gente sabe do risco que é. Agora, a gente sabe também que essa mulher, muitas delas não registraram ainda, e que outras tantas hoje têm dificuldade de registrar, porque nós estamos vivendo um momento sui generis, né? Então, assim, hoje, os registros nas delegacias estão através, somente os casos mais tidos como mais graves que estão sendo atendidos presencialmente. Situações flagranciais, lesões estão sendo registrados. Os demais não, são feitos estão sendo feitos online. Contudo, muitas vezes, uma ameaça pode ser até mais grave do que uma lesão, pode representar um risco muito maior do que uma lesão. E a gente sabe também que a mulher, aquela que sofre, aquela que conhece a pessoa, conhece o agressor, ela, mais do que ninguém, ela tem condição de avaliar o real risco que está passando. E a gente tem tido notícias, né, de centros de atendimento, de locais em que as mulheres revelam, mulheres que já vinham em acompanhamento, revelando que procuram não confrontar o autor pelo temor de estar pelo fato de estar junto a ele, procura não confrontar, ou seja, é o momento que a mulher está procurando se calar muito, é o que a gente tem observado. Né? Então, assim, esses números que estão sendo colocados e onde eles estão aparecendo, 180. O 180 é o número hoje mais divulgado, né? Denuncie. E muitas vezes a mulher não tem conhecimento que quando liga para o 180, ela não está fazendo um registro formal. Então, ela acredita que ao ligar para o 180, eu já atendi várias nesse sentido, elas acham que estão pedindo a medida protetiva quando liga para o 180. E não é isso. Ela vai ser informada, uma vizinha, sim, pode ligar para o 180, mas até que esse comunicado chegue na região, é demorado. Então, a gente tem que bater aí na situação emergencial do 190, que é a Polícia Militar, para ir até o local de imediato, quando a situação é emergencial. Agora, a gente precisa, um momento, né, quando eu digo que a pandemia nos provoca, a gente até hoje, a gente não tem acesso às mulheres que vivem em regiões periféricas. Né? Essas mulheres não são a maioria de que vão às delegacias e fazem o registro, até porque a polícia, para elas, nunca vai ser proteção. Né? Até porque, desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, você estava falando da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela trata a questão da violência doméstica em 3 dimensões. A gente tem que lembrar, a causa da violência não é meramente a convivência, não é o álcool, não são os problemas econômicos, como muitos colocam nesse momento, é o machismo. E a gente convive numa sociedade altamente machista, um machismo com uma masculinidade extremamente tóxica, né? E aí essa é a causa de toda a violência. E aí o que ocorre? A gente não tem acesso, os serviços que foram implementados pela Lei Maria da Penha, a partir da Lei Maria da Penha, quando trabalhou a ideia por ser uma violência multidimensional, calcada da questão cultural, ela precisa ser combatida também de forma multidimensional. Né? Então, é saúde, é educação, também o sistema de justiça criminal, num percentual muito maior, e também as medidas preventivas. O artigo 8º, trazido pela Lei Maria da Penha, a gente não tem praticamente nada. Inclusive, quando a gente fala de estatística, cadê a gente não conseguiu construir ainda esses números integrados. A gente não tem. O número hoje, que é considerado o melhor número, o melhor documento com relação à violência doméstica, é o dossiê Mulher, que é do Rio de Janeiro,
que é feito a partir de dados da polícia, tão somente. A gente tem os dados de saúde, né? A gente tem os dados de saúde que não são, que são notificações para a área de saúde, mas que muitas vezes a gente não trabalha esses dois dados em conjunto, né? E a gente sabe também que a dificuldade que as mulheres têm de acessar determinados, que moram em determinados locais, como a gente sabe, aí em São João mesmo, elas não vão poder procurar a polícia. Imagina uma viatura chegando numa comunidade porque a mulher chamou a viatura porque apanhou do seu marido, né? Ela estaria se colocando em risco duplamente. E a gente ainda não desenvolveu nenhum mecanismo para alcançar essa mulher que está nessa região, nessa região. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de muito ainda. Então, quando a Lei Maria da Penha ela entra em vigor, e ela entrou em vigor, né? Ela foi elaborada num processo fantástico, num processo extremamente democrático de consulta e etc. Essa lei, ela, na verdade, ela representou um momento culminante no Brasil de todo um processo que começa muito longe, que é de tratar a questão da violência contra a mulher como questão de direitos humanos. Né? Então, a conferência de Sidó, que é de 79, a Sidó, depois a Convenção de Belém do Pará, que é de 94, né? E aí, finalmente, a gente verifica lá conceitos que estão na Convenção de Belém do Pará, elas aparecem lá na lei, se consolidando na Lei Maria da Penha, que foi considerada a terceira melhor lei do mundo, na frente atrás apenas da Espanha e do Chile. Agora, o que a gente está vendo atualmente é uma descaracterização dessa lei. O que a gente está vendo é colocar que o sistema de justiça criminal vai resolver todas as coisas, enquanto a gente sabe que não, né? Não adianta a gente também meramente ficar falando para que a mulher procure uma delegacia e denuncie, se ela não tem todo aquele apoio necessário para que ela possa conseguir levar à frente, né, esse procedimento. Muitas vezes ela retorna e o sistema de justiça criminal não está preparado para entender isso. Então, a gente tem as delegacias especializadas, mas o conhecimento de gênero ainda está longe. A gente precisa batalhar muito por isso ainda, para que essas pessoas que atendam saibam exatamente que não estão lidando com uma pessoa que teve o seu celular furtado ou que recebeu ali o dinheiro no banco e sofreu uma grave ameaça e teve o dinheiro levado. Não é isso. Então, é uma violência totalmente diferente. Agora, a gente precisa investir mais na questão dos centros especializados. Né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, de 92 municípios, só 24 têm serviços especializados em atendimento à mulher, que a abordagem é totalmente diferente dos CRAs, não é para unir a família onde a mulher está sofrendo violência, né? É para o apoio integral a essa mulher. Então, a gente precisa rever isso, a gente precisa fortalecer isso e tentar encontrar meios, né, para acessar essas outras mulheres que estão fora. Hoje, não procura, em regra, não procura o serviço. Não é novidade quando a gente verifica qual é o maior número de mulheres. O maior número de mulheres que são vítimas de feminicídio são, na sua maioria, mulheres que estão nessas periferias e que nunca fizeram nenhum registro. Né? Então, eu acho que fica uma provocação muito grande para a gente em relação a isso, mas, assim, nesse momento, para concluir, nesse momento, a gente precisa, fundamentalmente, de startar um outro tipo de rede, que é a rede desse contato pessoal. Né? Então, Érica, tem lá o pessoal, as meninas, os meninos do circo, de criar grupos, até de amigos ali, com esse objetivo, de verificar naquela comunidade ali e tentar chegar para ajudar. Porque eu acho que existem locais que essas mulheres, se não procuraram até algum tempo atrás, não é nesse momento que vão procurar. E a gente tem que estar atento a isso, porque a situação é extremamente grave. Foi o tempo? Ainda tinha bastante tempo. Tinha? Então deixa eu dar de volta. Fica à vontade. Dá de volta. Não, o que eu queria falar é o seguinte,
Porque quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente verifica, né, essa questão da prevenção me incomoda profundamente. Me incomoda profundamente porque a gente vê lá no artigo 8º nada praticamente consolidado, a gente não tem nada do que está estabelecido ali, a união de Estado, município e União, né? No sentido em que os 3 poderes estejam unidos e preocupados com isso, não sai do papel. Um sistema em que você possa, de dados, em que esteja ali consolidado nacionalmente esses dados, também não saiu do papel. E o que me dói muito mais, que é a questão preventiva, a educação. Diz lá no inciso 9º que é necessário inserir a questão da violência doméstica nos currículos escolares em todos os níveis. E o que a gente tem, com muita boa vontade, mas são palestras. A palestra, ela não tem a capacidade de levar o problema, né? Muitas vezes o aluno ouve porque é obrigado, mas não presta atenção. Então, assim, tem que estar nos currículos, desde lá da pré-escola, onde você não tem que começar a estabelecer, quebrar essa ideia de que existe um comportamento característico do menino e um comportamento característico da menina, onde algumas escolas oferecem balé para as meninas e judô para os meninos a violência, para as meninas a candura, que é uma forma de você consolidar papéis definidos socialmente como papel de homem e papel de mulher. Então, uma escola em que ensina o menino a ser violento, se ensina o menino a ser violento, depois, como a gente vai trabalhar isso quando essa violência se consolidar numa relação doméstica em que esse menino vai continuar sendo violento? Então, a gente precisa trabalhar lá. Se a gente trabalhar só na punição, e é isso que a gente está vendo, uma total falta de investimento, desde 2013, que a gente verifica lá com a SPM, né, fazendo água, e todo um movimento que havia do governo federal, que acabou se perdendo, e hoje você não tem nenhum município interessado em montar um serviço específico que acha que o CRAS dá conta, né? E com relação às universidades, e um detalhe, hein? As universidades, o MEC, para autorizar uma universidade de direito, ele exige que existam, além da base curricular, exige que a universidade trabalhe algumas leis especiais. E a Maria da Penha não está entre essas leis especiais, não é obrigatório para as universidades, para os cursos de direito, lecionar Lei Maria da Penha. Então, assim, nem mesmo num curso de direito, que fará nos demais. E outra, não é ter uma cadeira para um aluno de Fundamental 1 para estudar Maria da Penha, mas é trabalhar isso de uma forma transversal, trabalhar isso problematizando para que o aluno possa refletir sobre isso, porque certamente ele convive com isso dentro de casa, então ele tem que aprender a reconhecer e a problematizar isso, primeiro, para que não repita, e segundo, para que seja, né, um apoio para essa mãe, para essa família que está ali sofrendo essa situação de violência, né? Então, assim, outra questão que eu acho fundamental, que se desenvolve, trabalha, eu sei que dentro do movimento feminista existe uma resistência, mas eu acho que é fundamental chamar os homens para essa luta, né? Porque, na verdade, a gente tem que combater esse tipo de masculinidade, né? E é possível. A gente sabe que existem aí movimentos, agora houve essa mudança, mais uma vez, no sentido da punição, obrigando o autor de violência doméstica a frequentar um grupo reflexivo. Agora eu pergunto, olha como isso é só para dizer, né, para trabalhar na ideia da punição e de uma maneira vazia. Onde estão esses grupos reflexivos? Existe alguma obrigatoriedade de alguém montar? Estado, sistema de justiça criminal? Onde estão esses grupos reflexivos? Né? Então, na verdade, são balelas. O que a gente está vendo, isso são mexidas na lei para trabalhar a ideia da punição e achar que está pronto, que está feito, que está fazendo muita vantagem. E outra, como se esse agressor fosse um ser diferente de todos os outros, um ser especial,
ou porque bebe, ou porque está desempregado, ou por algum motivo qualquer, ele quer descontar na mulher ou um doente, né? Aí tem essa faceta também, não, é um doente, né? Ele estupra porque ele é um doente, ele bate porque ele é um doente, não é doente, né? Doença, ela é social, e se a gente não combater socialmente, a gente não vai resolver, e tem que trabalhar profundamente a prevenção, né? Existem alguns grupos no Brasil, voluntários, de homens que hoje discutem as suas masculinidades. E eu acho que é fundamental, acho que a gente tem que estar ladeando com esses homens que estão discutindo isso e seguir aí na destruição desse conceito terrível, que é esse dessa masculinidade que mata, né? Essa masculinidade que não aceita o fim de uma relação, que sente a mulher como propriedade. Agora eu concluí, mas daqui a pouco eu passo. Tá bom? Então é isso. Eu estou aberta aí para que a gente dê tempo para que a gente possa debater. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra. São questões muito interessantes que você colocou, inclusive apareceram aqui até algumas perguntas, né, colocadas, como é que a gente pode trabalhar essa questão no âmbito escolar, enfim, você meio que já tocou sobre isso, né, trabalhar a questão dos estereótipos, enfim. Eu gostaria, antes de passar para a Adriana, agradecer aqui a presença aqui na participação do Tony, da Perseu Abramo, quero agradecer aqui a Beatriz Rezende, do ISTAI, de São João de Meriti, as amigas Mara, Leila Regina, agradeço também do Ronaldo, o Evandro Aleluia e Denise Coelho, advogados também aqui de São João, a Caroline Santos, enfim. É bem interessante estar aqui participando conosco. A doutora Sandra trouxe uma série de questões, de problemas elencados aqui, e bem como muitas outras questões trabalhadas aqui das desigualdades, enfim, que não são nenhuma novidade trazidas pela pandemia da Covid-19, né? Apenas há uma questão aí, está tudo muito exposto, tudo muito forte, muito evidente, muito latente, enfim, reforçados aí por um modelo de pensamento bem retrógrado, né, misógino, de ataque, inclusive, ao papel do Estado em colher nas políticas públicas, que seriam fundamentais para enfrentarmos de maneira mais justa nesse contexto agora da pandemia. Então, para dar continuidade aqui a esse debate, eu convido a minha companheira de lutas e causas sociais, a professora Adriana Mota. Obrigada, Letícia. Foi ótima a fala da Sandra, deu um contexto para a gente que, por um lado, é um contexto muito desafiador, né, que coloca a gente diante de uma situação gravíssima, mas, por outro lado, também acho que serve para a gente se posicionar e se reposicionar em relação a essa questão do enfrentamento da violência contra as mulheres, né? Eu queria começar falando um pouco de onde é que eu falo, né? Eu sou pedagoga, sou ativista feminista da Articulação de Mulheres Brasileiras, atuo bastante no enfrentamento da violência contra as mulheres a partir da construção de políticas públicas para as mulheres, já fui presidente do CEDIM, como a doutora Sandra também já foi, tenho, enfim, me tornado uma pessoa que estuda e que atua, né, na defesa dos direitos das mulheres. E queria chamar a atenção para alguns aspectos que são anteriores à pandemia. Eu sei que hoje a gente está falando desse contexto particularmente, mas acho que é muito importante a gente pensar nos dados anteriores à pandemia, porque aí eu vou também trazer aqui uma problematização para a gente refletir um pouco, né? O Brasil é um país extremamente violento para as mulheres. Não é um país em que as mulheres têm segurança, conforto e tranquilidade para viver, né? As casas também não são esse espaço em que nós, mulheres, estamos protegidas. Infelizmente, a história dos dados da violência contra as mulheres mostra isso para a gente, né? Para os homens, a violência que acontece na rua, no espaço público, ela é uma violência muito mais importante do que o que acontece com as mulheres. Para as mulheres, a violência que acontece dentro de casa é, muitas vezes, a principal forma de violência, e é onde a gente vai sofrer as mais variadas formas de violência, desde aquelas mais sutis, quase que simbólicas, até as violências fatais, né? E aí eu falo de um lugar, Letícia, que é o lugar de uma pessoa que dedicou, no ano de 2019, praticamente 9 meses da minha vida, eu fiquei mergulhada no tema do feminicídio, trabalhando na CPI do feminicídio. Foi uma CPI muito interessante, que durou esses 9 meses, a doutora Sandra esteve lá prestando o seu depoimento também para a gente. Fizemos uma audiência pública na Baixada Fluminense, que foi na Câmara de Caxias.
e algumas pessoas que estão aqui participaram, né, dessa audiência pública, porque na Baixada Caxias é, infelizmente, uma cidade que se destaca entre os demais municípios como uma cidade de altos índices de violência contra as mulheres, incluindo aí a violência que mata, né? Foram 17 reuniões ordinárias nessa CPI, foram vários municípios visitados, foram mais de 40 depoimentos, né, prestados por autoridades, e eu acho que essa CPI ela traz um aprendizado que a gente pode colher elementos para esse momento agora da pandemia, né? Um aprendizado que eu acho que fica muito nítido tem a ver com a questão do orçamento. O Estado do Rio de Janeiro não tem uma história de conseguir implementar e executar o seu orçamento na política para as mulheres, que possa nos dar uma segurança e tranquilidade de dizer, olha, temos um recurso do governo do Estado e esse recurso vai ser gasto. Infelizmente, não é isso que a história nos mostra. Eu fiz um levantamento desde 2016 do valor que a gente tem previsto no orçamento, e claro, muitas pessoas aqui atuam, né, monitorando políticas públicas, sabem que o orçamento ele é assim, uma previsão de gastos, ele precisa ser executado. E o que o Estado do Rio tem mostrado para a gente? Prevê algum recurso, executa menos de 25% do que foi previsto. Por que isso? Porque não tem tanta violência, então a gente pode tirar o dinheiro daqui e aplicar em outras políticas, ou porque essa não é uma política que a gente está levando tão a sério quando a gente pensa numa série de investimentos? Porque a decisão sobre o orçamento, é claro, ela é baseada em decisões políticas, né? As pessoas vão escolher onde vão executar o orçamento, e a escolha não ter sido executar o orçamento na política para as mulheres. Isso não aconteceu no ano passado, nem em 2018, nem em 2017, nem em 2016. E não é só no estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, no ano de 2019, o governo federal conseguiu bater o recorde de não execução orçamentária da política para as mulheres. Executou R$0. E eu falo isso com uma tranquilidade incrível, porque eu já estive no governo e sei que também, às vezes, executar é difícil, exige uma série de questões, mas investir 0 é realmente um absurdo. É dizer para a gente que o valor dessa política, o valor das mulheres, o papel das mulheres dentro das escolhas políticas do orçamento é nenhum, né? Então, isso é muito chocante. É muito chocante. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção, e que acho que a doutora Sandra já mencionou muito bem, né? Quando você não investe no orçamento num determinado ano, o que acontece no ano seguinte? Vamos pensar na nossa própria casa, né? No ano de 2019, eu tinha reservado lá um dinheiro para viajar, para passear, sei lá, e não gastei esse dinheiro. Esse dinheiro eu vou usar em outras coisas, certo? E no ano seguinte, quando eu for me organizar, eu vou fazer o quê? Eu vou separar menos dinheiro para essa política, né? Porque eu não gastei com isso. Então, não executar o orçamento também tem essa outra consequência. A cada ano a gente vai perdendo a quantidade de recursos que poderiam ser mobilizados para enfrentar a violência contra as mulheres. E quando eu falo desse enfrentamento, eu não estou falando só do acolhimento às mulheres, eu estou falando da prevenção, que é uma face do enfrentamento à violência contra as mulheres para o qual o Estado tem sido completamente negligente, meliente, tem deixado passar batido. A gente só consegue ter alguma ação depois que a violência já aconteceu. De novo, é difícil fazer a prevenção. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. E se a gente pensar no Rio de Janeiro, a gente está até num espaço geográfico bastante privilegiado em termos de universidades, centros de pesquisa e estudo, né? A gente tem aqui recursos, não financeiros, mas recursos de pensamento, de produção de política, né? De criação de estratégias, que poderiam estar disponíveis, né? E que a gente talvez não está acessando da forma ideal. Então, isso também faz parte de considerar essa política e, portanto, considerar a nós, mulheres, como se nós fôssemos mesmo
cidadãs de segunda categoria, que não merecemos ter centralidade nesse processo de execução orçamentária, de pensamento de construção de políticas. E aí, depois, no 8 de março, essas pessoas que não conseguem investir dinheiro vão lá postar coisinhas bonitas nas redes sociais. Nós não vamos aceitar isso. Nós queremos muitas coisinhas bonitas, mas nós queremos políticas públicas com orçamento, para a gente executar da forma como deve ser, né? E as prefeituras, Letícia, têm um papel importante nisso também. Embora, como já foi comentado aqui pela Angélica, né, a segurança pública ela seja uma atribuição estadual, o município tem atribuições que são relevantes para contribuir com o papel que a segurança pública tem para desempenhar. Porque, como Sandra já mencionou, nem tudo no enfrentamento à violência contra as mulheres diz respeito à segurança pública ou ao sistema de justiça criminal. Muitas vezes as mulheres vão precisar de outras políticas que as prefeituras é que estão encarregadas de oferecer. A própria questão da saúde está muito voltada para o âmbito municipal, né? Os centros especializados de atendimento à mulher também, embora hoje o Estado tenha alguns, e até mesmo o governo federal aqui no Rio tem 2 centros de atendimento, mas as mulheres elas moram na cidade, no município. As mulheres precisam da política municipal de enfrentamento à violência, elas precisam da política municipal de empoderamento, da política municipal que garanta na educação, uma educação não sexista, com equidade de gênero, onde os meninos e as meninas consigam conviver com os mesmos valores, né? E uma série de outras políticas, enfim, que os municípios podem executar, né? É muito importante falar isso. Eu queria ainda ressaltar um aspecto que eu considero fundamental para a gente fazer a política pública, que é a gente conhecer quem são as mulheres que sofrem violência. E aí, nessa CPI do feminicídio, o que a gente viu, Letícia? As mulheres que têm maior chance de perder a vida quando estão envolvidas numa situação de violência doméstica e familiar, infelizmente, são mulheres jovens, são as mais jovens, até 30 anos, são mulheres negras. As mulheres brancas e mais velhas acabam tendo, em relação a essa questão, uma violência que também acontece, mas que não é a violência fatal. E são as mulheres moradoras de localidades que nem sempre garantem com que ela consiga acessar esses serviços de justiça e segurança. Então, a gente precisa pensar na política de forma diferente para entender que a violência está presente na vida de muitas mulheres. A violência ela é absolutamente um fenômeno democrático, infelizmente. Porém, o impacto da violência é diferente na vida de determinadas mulheres. Então, na vida das mulheres negras, a violência ela se apresenta de forma mais grave e muitas vezes fatal. Tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que falam, por exemplo, de cada 3 mulheres mortas, 2 são negras. Então, isso não é um fator, não é um recorte, é a questão. A vida das mulheres negras, quando a gente fala da violência doméstica, está muito mais ameaçada do que a vida de outras mulheres, sem, de maneira nenhuma, abrir mão de proteger todas as mulheres que estejam passando por situações de violência. Mas é importante a gente perceber que quando a gente fala assim, não, somos todas mulheres, todas sofremos violência, não é bem assim, existem essas diferenças, sabe? E aí eu falo isso desde o lugar de uma mulher que sou branca, né, mas que eu, como estou estudando esses dados e esse assunto, preciso muito pontuar isso, né? A vida das mulheres negras está muito mais próxima da violência extrema, né, do que a das mulheres brancas. Uma outra coisa muito importante também de mencionar é que muitas mulheres que foram mortas em 2018, em 2019, não tinham feito um registro na polícia antes dessa violência fatal. Esse é um dado que já mostra para a gente como que esse sistema de segurança pública e de justiça criminal está longe da vida das mulheres, como as mulheres estão vivendo na sombra. E aí eu quero trazer aqui para o tempo do Covid, né? Eu estou falando de uma subnotificação que existe, eu estou falando de uma dificuldade da gente chegar nesses serviços de segurança, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja o Ministério Público, a Defensoria ou o Tribunal de Justiça, né?
Nos tempos agora da pandemia, eu fui olhar, Sandra, os registros do INSP, o Instituto de Segurança Pública. Ele recolhe os dados da Polícia Civil, né, como você mencionou, e é um importante indicador, né, que a gente busca saber os dados, a gente vai lá se atualizar. O que aconteceu no registro da Polícia Civil em março e abril deste ano de Covid? Caiu absurdamente. Absurdamente. Quando a gente ouve falar, mas subiu muito, a violência contra as mulheres está explodindo e tal, os dados da Polícia Civil não acompanham esse raciocínio. Por quê? Porque é difícil a mulher reportar a Polícia Civil pelo registro online. Muitas mulheres não vão ter familiaridade com esse registro. Esse registro é muito importante, tá? Ter o registro online é importante. Eu não estou falando aqui da gente não abrir mão dessa ferramenta, mas essa não pode ser a única ferramenta no momento. As mulheres não estão acessando o computador, o sinal da internet não está bacana, o celular não tem crédito. Tem 1000 situações que vão ocorrer que vão fazer com que essas mulheres não cheguem a registrar o registro online. E uma coisa também que eu gostaria muito de saber, e eu vou fazer vou pedir essa informação na Polícia Civil, desses registros online, quantos viram verificação preliminar de inquérito ou viram um inquérito? Porque a gente precisa saber isso. Estão chegando e estão tendo um resultado para a investigação? Porque se tem esse resultado, é bom que a polícia mostre isso, para a gente sentir confiança nesse tipo de registro. A gente trabalha movido pela confiança, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente vai ter que usar ferramentas novas nesse momento agora, de isolamento. Não podem ser só as ferramentas convencionais, tradicionais. Muitas mulheres que precisam dessa informação não estão conseguindo acessar, então, esses registros, né? Outra coisa que eu verifiquei, eu fui buscar dados no Tribunal de Justiça, né? E também lá aparece redução dos crimes de feminicídio, redução de todas as violências contra as mulheres, uma queda, né? Nesses dois lugares, Polícia Civil e Tribunal de Justiça. Teve um aumento das medidas protetivas de urgência que a Lei Maria da Penha disponibiliza para as mulheres. Isso é bom. Se aumentou a medida concedida, significa que há uma possibilidade de maior proteção dessas mulheres. Mas o que eu quero dizer é que nós que fazemos políticas públicas nos baseamos em dados. E a gente já vivia numa sombra da notificação, agora a gente está na sombra da sombra por causa do isolamento. A gente está num grande vazio de dados. E isso vai ter um impacto nas políticas públicas. Eu espero que o impacto seja o seguinte: percebemos que as ferramentas que nós temos não são suficientes para dar conta de dar voz a essas mulheres e precisamos melhorar. E não o seguinte: veja só que beleza, ficaram em casa e tudo melhorou. Eu acho que esse não deve ser o pensamento, embora tenha gente no executivo que já até verbalizou isso, né? Que acha que as mulheres em casa estão mais protegidas. Não é verdade. Existem outros indicadores que a gente pode usar para medir o aumento da violência, né? Um deles é o 190. O 190 não tem dados disponíveis para a população, para a gente ver lá quantas chamadas teve de violência doméstica, se aumentou ou não aumentou, né? Mas quem pesquisa e consegue ter acesso a esses dados, de repente pode dar uma olhadinha se isso daí está acontecendo. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa usando o Twitter, que é uma rede social que tem muita gente publicando, e rastreou nas publicações do Twitter de março e de abril a menção ao termo violência contra as mulheres. E houve um aumento de incríveis 300% de mensagens falando sobre isso. Significa que a violência aumentou? Talvez não, mas significa que a gente está falando mais sobre isso, né? Então é importante a gente estar atento também a esses detalhes, né? Que podem dar para a gente algumas pistas importantes. Mas volto a dizer, para quem trabalha com dados, né? Esse momento da pandemia está sendo, na verdade, uma grande sombra de dados. E eu acredito que muita gente vai se debruçar sobre esse momento para tentar entender e conhecer melhor esses dados. Mas nesse momento a gente está assim, flanando no ouvir dizer que, e o dado mesmo a gente não está conseguindo acessar. Vamos precisar cuidar muito bem desses dados, né?
e seguir pensando ferramentas para que as mulheres consigam denunciar. Uma coisa que eu percebi, só para finalizar, que meu tempo já deve estar bem no final, tem um aplicativo de entrega de comida muito popular, né, que as pessoas usam no celular, e esse aplicativo tem uma aba para as mulheres clicarem lá e denunciarem que estão sofrendo violência. Então, você está lá, não, vou pedir uma pizza, e lá tem uma aba em que você diz que você está sofrendo violência, e aí a Defensoria Pública entra em contato com a mulher. A gente vai ter que ser muito criativo, a gente vai ter que inventar a solução no meio de todo esse caos. Então, e aproveitar que, nesse momento, esse tipo de situação, a gente está mais sensível para acolher. Então, minhas reflexões param por aqui, para a gente seguir conversando ainda hoje. Obrigada, Adriana. Gente, é excelente, excelente os dados, as estatísticas, os números, os índices nos revelam questões que a gente fica assim impressionada, ainda mais ficar para além do nosso cotidiano, né, nossa realidade. Isso é muito interessante, as informações trazidas aqui nesse debate, tanto para a doutora Sandra Ornelas, quanto aqui para a minha querida Adriana. Então, dando aqui continuidade, né, eu vou estar convidando então, a minha amiga aqui de São João de Meriti, pedagoga também aí, colega de profissão, enfim, que também atua muito nessa política de tratamento aqui, a violência doméstica aqui na região, na Baixada, né, especificamente aqui em São João de Meriti. Érica, pode fazer suas considerações e colocação, minha querida. Eu quero iniciar citando as mulheres que estão aparecendo aqui na live, né? Angélica, Bia, Leila, Luciane Medeiros e tantas outras, né? Por que citá-las? Porque todo o avanço de política pública que a gente tem hoje no Brasil, a gente deve à mobilização e à luta dessas mulheres, né? E tantas outras, assim. Eu estou citando as que estão aparecendo aqui. E é fundamental a gente fazer essa memória, né, de que a política pública de atendimento às mulheres ela não cai do céu, né? Ela não vem de um pensamento levando em consideração que a gente vive num país extremamente machista, patriarcal, dominado por homens e homens brancos, né? Então, hoje, a gente precisa entender que tudo que nós alcançamos, a gente corre o risco de perder em consequência de uma gestão de um governo extremamente machista, conservador, que impera um pensamento religioso de dominação da mulher, né? A ameaça que a gente tem, que a gente vivencia hoje e que pode estar mais explícito nesse momento da pandemia, a gente já percebe desde as eleições de 2018, né? Todo o processo de crueldade dos feminicídios que foram aparecendo de 2018 para cá, os números, né? A gente lembra que São Paulo teve um número surpreendente, tem muito a ver com esse pensamento ideológico que a política no Brasil, e em especial na maioria dos estados e municípios, tem como gestão, né? Um pensamento que não é um pensamento de política pública, mas um pensamento conservador. E isso vai levar peso para a lógica da saúde, para a lógica da educação. Como é que a gente discute gênero na educação se a gente tem uma gestão conservadora? A gente pode ter as melhores profissionais do mundo, né? E aqui a gente faz muito menção a São João de Meriti, que tem uma rede de direitos humanos, uma rede em que a gente tem ali todos os serviços, a gente tem a sociedade civil, como a doutora Sandra bem lembrou, muito participativa, né? Interreligiosa falando, a nível das ONGs, mas a gestão, ela pensa uma política pública de forma ampliada, no sentido de olhar para a mulher como prioridade, né? E aí a gente pensa, não adianta a gente capacitar um profissional que está numa rede específica de atendimento, se na área da segurança pública, na ordem urbana, na guarda municipal, no atendimento de ponta da saúde, esse profissional e essa profissional não vai olhar para a mulher como um olhar de prioridade, de cuidado, né? Então, me preocupa muito hoje esse retrocesso que a gente tem na gestão, com um olhar muito conservador, muito machista, né? A gente faz aqui memória de que a Câmara Municipal de São João de Meriti hoje ela é totalmente predominada por homens brancos e homens velhos, então a gente não consegue trazer, por exemplo, a Câmara Municipal para discutir,
né? A gente tem, a nível de região da Baixada Fluminense, diversos prefeitos que se colocam como prefeitos de religiosidade cristã, evangélicos. Aqui eu não estou criticando a religião cristã, eu sou cristã de origem, né? Sou assessora hoje ainda da juventude, mas em que pé, na medida com que eu olho para essa religiosidade de forma machista, de forma conservadora, eu vou facilitar um avanço da política pública para as mulheres, né? Então, assim, quero fazer memória aqui de um momento em que a gente tinha mais condições de discutir na educação, na saúde, na segurança pública, um melhor atendimento para as mulheres no município de São João de Meriti. Hoje, embora a gente tenha o equipamento do CEAM, né, e aqui eu quero fazer menção à Marcela, que está como superintendente da política para mulheres em São João de Meriti, um equipamento que faz um atendimento qualificado. Todas as vezes que a gente precisa do equipamento, a gente tem acesso, a gente retrocedeu nesse processo de rede, nesse processo de atendimento, de olhar todas as necessidades que essa mulher vítima de violência ela possa ter, né? Inclusive, lembrando que por trás da violência doméstica contra a mulher, a gente tem a violência intrafamiliar, né? E aí vem acompanhada da violência contra a criança e adolescente. A gente agora no dia 18 celebrou o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Esse processo ele tá muito alinhado, né? Então, como é que a gente... Acho que um dos grandes desafios nesse momento é como é que a gente interfere na consciência da sociedade civil, na consciência da sociedade civil, que precisa perceber e que ainda tem no seu histórico de que a briga dos vizinhos não tem a ver comigo, né? Faça aqui memória, um dia desse aqui perto da minha casa, tinha uma briga de rua de um casal e eu me meti de alguma forma, liguei para a polícia, liguei para o 190, e no dia seguinte eu fui chamada a atenção pelos vizinhos, né? Me disseram, olha, você não tinha que ter se metido, deixa isso para lá, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, né? Acho que é um dos maiores desafios nossos é perceber, principalmente nesse momento, que a mulher está mais dentro de casa, e aí, como a Adriana e a doutora Sandra tão bem falaram, né? Não é um espaço seguro. Como é que nós podemos ter a percepção e esse olhar de cuidado com as mulheres, que não necessariamente a violência vai ser a violência física, que tem mancha, que tem marca, né? Como é que essa mulher está extremamente fechada dentro de casa? Se ela sai no portão, se ela está muito calada, né? Se ela fala com os vizinhos, se ela troca, né? Se a gente ouve barulho das crianças, se tem filho, se não tem, né? Então, é um desafio também essa questão cultural ainda de que a sociedade ela precisa entender que esse processo da violência contra a mulher tem a ver com todos nós. É claro que a gente não pode se colocar em risco nesse momento de fazer o ato da denúncia, mas também não ser omissos, né? E aí eu queria destacar a importância da educação e a importância da arte na prevenção da violência contra a mulher, né? A gente na educação, a gente tem lá os parâmetros curriculares nacionais que fala da questão do debate de gênero nas escolas. A gente tem toda uma possibilidade não só da capacitação das profissionais da educação, mas um processo da rede, né? Todo mundo que está na educação precisa entender o que significa uma violência contra a mulher. Então, no momento que a gente tem uma rede que toma como prioridade esse olhar, a gente consegue reduzir. Agora, se a educação tira do seu plano municipal a lógica de discutir a questão de gênero dentro da sala de aula, no processo de capacitação para os profissionais da educação, a gente perde todo o sentido de fazer essa política, né? Até para responder a doutora Sandra, lá no circo, nós fomos convidados ano passado para fazer, através da política de mulheres do município, através da Superintendência da Mulher, para fazer um workshop no shopping, né? E aí a gente já vinha discutindo com a garotada a importância desse debate. Por quê? Porque em algum momento uma jovem do circo trouxe uma necessidade da mãe. Em algum momento uma jovem do circo perguntou
como é que ela fazia para fazer uma denúncia de alguém que ela conhecia. É importante a gente entender esses sinais não vêm claro, né? Muitas das vezes essa mulher ou alguém da família dessa mulher vai vir pedir ajuda sem dizer necessariamente que é para ela, né? E aí, a partir desse momento, a gente começou a debater mais a questão de gênero no circo e a questão da violência contra a mulher. Dentro desse processo, a faixa etária da juventude, a gente tem muitos casos de relacionamentos abusivos, então a gente precisa ter muita atenção a isso. Isso é muito aparente para a gente que trabalha com juventude, né? E aí tivemos aí o desafio de criar um workshop voltado para essa arte, usando aquele texto das flores. A gente foi fazer uma primeira apresentação no shopping. Essa apresentação, ela provocou na garotada, meninos e meninas, uma necessidade maior de debate. E a partir daí a gente foi trabalhando mais essa coisa, trazendo mais músicas, né? Discutindo por que determinada música é violenta para mim quanto mulher, quanto gênero, né? E aí a gente hoje tem todo um trabalho mais voltado para isso. Inclusive, o meu TCC, que Dona Luciene, minha coordenadora, está aí me cobrando, ele vai ser voltado para o papel da arte no circo de prevenção à violência contra a mulher, né? Para terminar, que eu queria dar mais espaço, que eu acho que a gente tem muita coisa para debater, uma outra experiência que a gente está tendo lá no circo é a distribuição de cestas básicas. E nesse processo da distribuição de cestas básicas, a gente tem, por exemplo, algumas mulheres perguntando: vai continuar a cesta básica? Ou em algum momento vai passar por um cartão? Por que essa mulher está preocupada em passar por um cartão e não continuar a cesta básica? Será que essa mulher, chefe de família, ela vai ter acesso a esse cartão e vai poder comprar aquilo que ela e os seus filhos têm a necessidade verdadeira? Ou será que esse cartão ele vai virar posse do seu companheiro, que pode ser um violador, né? E aqui a gente precisa destacar que o cartão ele dá outras possibilidades positivas. Se eu não falar, minhas amigas de assistência vão reclamar. Ele dá a possibilidade da família escolher o que ela quer consumir. Perfeito. Mas pensando nas diversas formas de violência contra a mulher, a gente tem que entender que muitas das vezes ela perde a independência, né? E a gente precisa olhar para essa mulher que está indo lá buscar a cesta básica e perceber em que momento que ela, como periferia, está ali totalmente aprisionada num processo de violência simbólica, psicológica, contra seus filhos, sexual, né? Então, nesse período de 1 mês e 10 dias que a gente está lá na distribuição, a gente já conseguiu encaminhar 2 mulheres e já conseguiu perceber que existe esse fundo de violência que essas mulheres têm muito medo de falar e que elas ficam buscando alternativas e espaços para poder fazer alguma denúncia, né? Para poder denunciar o seu agressor. Obrigada, Érica. Muito boa sua colocação, lembrar aí das nossas grandes mulheres que nos no meu caso, me antecedem, que nos inspiram a seguir na luta. Graças a esse movimento de mulheres feministas, né, movimento popular, das lutas das mulheres, que a gente conseguiu dar um salto aí na política de violências, né, nossos direitos. Mas eu queria colocar aqui, inclusive, que depois da gente ter conseguido, inclusive, ganhar patamar de ministério, inclusive, eu quero lembrar aqui a grande Nicéia Freire, né, que hoje não está mais entre nós, mas que para mim é uma grande inspiração também, Nicéia Freire presente. Nós estamos vivendo nos últimos anos um grande retrocesso, um sucateamento dos serviços públicos, sobretudo nas áreas que mais estão ligadas aos direitos humanos das pessoas, que mais atendiam as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. É o povo preto, são as mulheres periféricas que mais têm sofrido nesses últimos anos com as políticas que estão sendo instauradas. Quando você corta recursos da saúde, da educação, como foi desde o governo Temer, com aquela PEC do fim do mundo, que vem se aprofundando ainda mais na gestão do atual presidente genocida, enfim, as pessoas que mais sofrem, que têm sofrido com tudo isso, são as mulheres pretas da periferia. Isso é bom que a gente diga. E é bom, inclusive, dizer isso também, para a gente poder estar sensibilizando também as pessoas diante de todas as questões. E aí é muito bom
quando vocês vêm aqui, colocam, trazem números, dados, mostram como que isso está realmente acontecendo na vida das pessoas, está se conformando. E essa questão realmente da solidariedade é muito importante. E assim, todas as questões aqui trazidas, debatidas, elas se complementam, né? As estratégias citadas são muito várias e se complementam. O isolamento social nesse momento, ele é imprescindível para conter a escalada da Covid-19 do Brasil. E assim diminuir o número de casos, de mortes, enfim. Mas o Estado e a sociedade devem ser mobilizados para garantir às mulheres brasileiras o direito também de estar em casa e viver sem violência. Então, é bom que a gente realmente esteja debatendo, trazendo essa questão à tona, enfim. Eu gostaria de dizer às pessoas que estão nos acompanhando que aqui na live está passando embaixo alguns telefones também para denúncia, tá? Tanto na questão de âmbito nacional, âmbito estadual, e também aqui de São João de Meriti. Tem o contato da DEAN, da CEAM. Gostaria também de colocar aqui que é lamentável que até hoje o CIAM Baixada se encontra destruído, né? Botar uma outra política no lugar. Não que a política de cultura do CIAM Baixada, lá que está agora no Espaço Baixada, não seja importante. O que é lamentável é que, mais uma vez, colocam as nossas vidas como algo de menor importância. Mesmo nós sendo uma maioria da população, ainda tratam as nossas vidas como algo de menor valor, menor importância. As nossas vidas, enfim. Eu gostaria de fazer um protesto aqui, eu espero muito que avance, e aí é uma questão de Estado mesmo, que avance essa questão, que a gente consiga aí reabrir o CIAM Baixada, que dá todo um suporte às demais CIAMs aqui nos municípios. E, inclusive, também gostaria de falar que é preciso também que tenha investimento, um orçamento, para se pensar também a ampliação de abrigos, que também há uma carência muito grande na Baixada, de abrigo para poder essas mulheres vítimas de mamas de violência terem para onde recorrer, aonde ficar no período que ela possa estar sofrendo violência doméstica. Enfim, isso também é um outro desafio muito grande para todas nós. Estamos aqui, então, agora, nesse segundo momento de rodada. Eu gostaria de estar, de novo, abrindo a fala, começando com a doutora Sandra Ornelas, enfim, para a gente poder trazer agora daqui alguns apontamentos, alguns desafios que acho que são importantes serem colocados para que a gente consiga estar aí, mesmo essa conjuntura extremamente difícil de um Estado que não está se preocupando com a vida das pessoas, como que nós, também, população, sociedade civil organizada, diversos setores em que podemos estar atuando, inclusive tensionando o poder público estadual, municipal, a estar desenvolvendo política que possa, de alguma maneira, contribuir com a vida dessas mulheres. Antes, agradecer também a participação da Cristiane Florencio, da Iá Lúcia de Oxum, Caixa Maria, Fabiana, Aline, Aretusa, as companheiras Leila, Angélica, Andréia e Vilma. E eu também quero agora, rapidamente, antes do segundo bloco, pegar as colheres, porque agora, 20 horas também, é o nosso colheraço pela vida das mulheres. Em briga de marido e mulher, metemos a colher sim. Vizinha, eu te escuto. Silenciadas nunca mais. Basta de violência. Basta. Não vão mais nos violar. Não vão mais. Silenciadas nunca mais. Acho que é importante. É uma iniciativa aí do programa Elas por Elas, das mulheres do PT, que é importantíssimo que as mulheres se coloquem, a gente possa dizer basta nas nossas vidas. Doutora Sandra Ornelas, agora, para a gente poder dar continuidade, para depois seguir para as considerações finais. Pode ficar à vontade, minha querida. Obrigada. Bom, vou começar pela sua fala, Letícia. Você falou dos abrigos, e aí eu gostaria de lembrar um grande problema que a gente tem, porque, na verdade, nós precisamos construir aquelas casas, né, de passagem breve, né? Normalmente o pessoal fala casa de passagem, mas de permanência breve, né? Porque a maioria das mulheres que vão para o abrigo tem suas vidas elas estão realmente em risco e elas acabam sendo prisioneiras, elas têm que ficar, para serem protegidas, elas ficam ali numa situação em que a primeira coisa que elas fazem é ter que tirar o chip do telefone celular, entregar para a coordenação do abrigo. Existem problemas com a idade dos filhos que podem acompanhar, nem todos os filhos podem acompanhar. Então, assim, ir para um abrigo, os abrigos realmente, nessa situação em que ela tem a sua vida correndo risco,
é uma situação extremamente grave, porque ela vai ficar prisioneira ali por algum tempo, até que comece todo o serviço de assistência social, está acompanhando aquela questão. Agora, nós precisamos das casas de permanência breve, porque às vezes a mulher sofre de violência e ela precisa contactar um parente que está em outro município, ou está em outro estado, ela precisa de dinheiro para uma passagem, ela precisa organizar algumas coisas para sair daquele relacionamento. E ela precisa desse local, que tem uma feição totalmente diferente do que tem os abrigos, né? Infelizmente, a gente não tem. Existe um trabalho do Estado com o município, um convênio do Estado com os municípios da área ali de volta, fica com Volta Redonda e alguns municípios daquela área, daquela região ali. Só que tem um problema muito sério que a gente tentou organizar e não conseguiu, porque, na verdade, o Estado é responsável pela coordenação, mas os demais serviços são profissionais cedidos pelos municípios, e isso não está alinhado ainda de forma que realmente dê conta da situação, né? E uma boa notícia que a gente recebeu foi a criação da lei, né, que entrou em vigor agora esse ano, uma lei estadual, que é uma lei que criou a possibilidade de incluir as mulheres no aluguel social. Fantástico. Só que, assim, essa lei, ela só autoriza o governo estadual a incluir a mulher no aluguel social, que, aliás, aluguel social que até hoje não foi ainda, ele não foi regulamentado. E essa lei que permite incluir a mulher no abrigo, no aluguel social, também não foi, né? Então, a gente precisa, com urgência, da regulamentação dessa lei, para que, numa situação emergencial, que é o que a gente vive hoje, que a gente possa realmente aplicar isso aí, que seria um recurso excelente, até porque muitas mulheres, quando se pensa no abrigo onde ela vai ter que abrir mão de tudo, etc., ela tem medo, inclusive, até de ficar ali, porque não tem medo, inclusive, do vírus, de estar ali, de se contaminar. Enfim. Uma outra questão que eu queria falar com relação à fala da excelente fala da Adriana, mas, assim, chamar a atenção, na verdade, a gente tem, vou falar do governo estadual, né, que é o que eu conheci de mais perto, a gente tem, nós não temos uma secretaria para tratar de política para as mulheres, né? Nós estamos dentro de uma secretaria, somos uma subsecretaria, e aí, quando se pensa o orçamento, se pensa numa secretaria, e ali dentro divide aqueles valores, aquela previsão, né? E o que ocorre? A gente vê que essa secretaria, a cada momento, às vezes, não vou falar nem de um governo, não, nem a cada ano, a cada momento ela se modifica. Ora ela está com a tecnologia, ora ela tem uma secretaria que é do idoso, então a cada momento tem isso. E quando se pensa esses orçamentos e chega o momento de implementar, já mudou a feição, né? Já mudou a feição, e aí o valor que você teria para executar de 8 milhões, se eu não me engano, que era a previsão de 2000 para 2019, previsão, quando chegou o momento de implementar, era 5 mil reais, que foi feita a documentação para implementar, sim, mas que nessa saída, e aí você tem a fragilidade da política, né? Não é só a questão orçamentária, é a questão da desestruturação, porque o que ocorre? Você não tem, na maioria dos serviços, poucos são os municípios e estados que têm, primeiro, uma secretaria de política para as mulheres. Poucos são aqueles que têm cargos efetivos, pelo menos para o seu corpo técnico. Como é que a gente vai pensar numa política estruturada se psicólogos, se assistentes sociais não estão ali acompanhando, criando protocolos e acompanhando aquela política? Então, é fundamental, porque é tudo muito frágil. Então, se a cada mudança política troca todo mundo, e troca-se, às vezes, até esse corpo técnico, como é que a gente prossegue? Então, é uma política que foi criada para não dar certo. Então, assim, emendando essa fala, já trabalhando o que a Érica falou, lembrando de todo o trabalho, né, dessas militâncias da sociedade civil, no sentido da criação da própria Lei Maria da Penha, né, do que resultou na criação da Lei Maria da Penha, e ainda hoje, eu acho que a impressão que eu tenho é que quando conseguimos a Lei Maria da Penha, que houve, assim,
um sentimento de realização, e a gente esmoreceu. E aí todo esse atraso que a gente viu, todo esse momento aí que a gente vive, né, com essa retomada de um movimento extremamente machista, retrógrado, né, eu acho que a gente esmoreceu, a gente precisa, né, novamente se alinhar e fazer algo com a lei e com essas políticas, né, que estão lá apontadas na lei, mas que até hoje não saiu do papel. A gente tem que fazer algo, uma espécie de acompanhamento, como a gente tem aqueles mecanismos de acompanhamento das convenções, a gente precisa fazer também com relação à lei, para brigar, para efetivar, e que a gente possa ampliar para esses grupos que a gente nem a lei pensou ainda em como alcançar, né? Fazer realmente uma política não para a mulher, uma mulher, mas para todas as mulheres que a gente sabe que convivem com tantas dificuldades, né? E parabenizo o trabalho da Érica, que é fantástico com esse pessoal do circo, eu sou apaixonada pelo trabalho que você faz, e sugiro, já que você falou de arte, sugiro para a Letícia, e a Adriana conhece muito bem, o trabalho das mulheres rodadas, para que elas venham aqui, de repente, numa live, e apresentar aquele trabalho tão fantástico que elas fazem, que é de problematizar a questão da violência nas músicas, né, que é normalizado o tempo inteiro, né? Então, eu agradeço profundamente e encerro a minha fala para dar oportunidade a vocês de falar também. Obrigada. Obrigada, Sandra. Fique à vontade, Adriana, Érica. Vou aqui falar na ordem, só para deixar a Érica finalizar. Acho que é muito importante, Letícia, esse debate hoje. A gente está vendo tantas contribuições, né? É muito bom a gente poder trocar, mesmo estando em casa, estamos todas em casa, seguro, e trocando bastante, né? Eu queria chamar a atenção aqui também para mais alguns aspectos, né? Uma é dizer que a Lei Maria da Penha, é importante mencionar isso, a Lei Maria da Penha hoje no Congresso Nacional é alvo de mais de 200 propostas de mudança. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, que é uma lei que já está com 15 anos, enfim, uma lei que já está bastante conhecida da população, e que, de fato, concordo com essa avaliação da Sandra, que deu para as mulheres e para o movimento de mulheres uma perspectiva de, podemos parar um pouco de pensar tanto porque conseguimos uma lei, mas, na verdade, essa lei ela também não está garantida, né? Desde o momento que ela foi criada até hoje, ela é super questionada, ela é até alvo de piada, né? Quem de nós, ativistas, nunca ouvimos dizer, mas e cadê a lei José da Penha? Isso é a coisa que a gente mais ouviu na vida quando a gente vai discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres. As pessoas se esquecem que a Lei Maria da Penha ela não cria nenhum instituto novo, ela não cria nenhum crime novo, ela ajuda o sistema de justiça criminal a juntar naquela situação extremamente complexa de violência coisas que já estavam previstas no Código Penal, e apenas vai dizer o seguinte: quando essa violência acontece contra as mulheres, a gente está falando de um fenômeno que abarca dimensões morais, patrimoniais, psicológicas, físicas e sexuais. Isso junta numa lei. E nenhum homem está desprotegido porque existe a Lei Maria da Penha. Os homens estão protegidos pelo Código Penal também, né, com crimes que são anteriores à Lei Maria da Penha, né? Mas eu falo dessas propostas que estão tramitando no Congresso, para que a gente também não se iluda que são propostas só para melhorar a lei, não. E eu falo desde um lugar, a Articulação de Mulheres Brasileiras compõe o consórcio da Lei Maria da Penha, né? E a gente tem feito um monitoramento dessas propostas para a gente poder entender aonde é que estão querendo levar a lei, porque a lei ainda tem muitos dispositivos que precisam ser implementados, principalmente os dispositivos que não são ligados diretamente à questão da penalização, né? Dispositivos da área mesmo, da questão da rede de serviços, da educação, de uma série de garantias que a gente pode oferecer para as mulheres, e esses são os dispositivos que estão sendo desmontados aí na lei. A gente precisa ficar muito atentas a isso, né?
de perceber o que pode ou não pode ser um avanço concreto, porque esse tema da violência ele é um tema de disputa no discurso de muitas pessoas, mas no fazer político, no executivo, no legislativo e no judiciário, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, Letícia, Sandra, Érica, pessoal que está nos assistindo, é que hoje a gente tem uma rede de serviços no estado do Rio de Janeiro, que é uma rede que encolheu, que está precária, que passa por inúmeras dificuldades, inúmeras das mais variadas, e uma dessas dificuldades diz respeito à equipe. É uma rede de serviços especializados que não tem profissionais especializados nesse tema. A gente tem várias gambiarras, assim, pessoas, às vezes, que são até querem trabalhar muito, são ótimas, mas as pessoas precisam de formação. Você não pode ter hoje um centro especializado, uma delegacia especializada, um lugar qualquer que seja especializado, sem ter um mínimo de conhecimento sobre a violência que as mulheres sofrem, porque essa violência é muito distinta das violências que que os homens sofrem, que outras pessoas sofrem. E por isso elas precisam, essas equipes, né, de uma atenção diferenciada para esse fenômeno. E aí a gente precisa investir nessa formação. E tem sido pouco investida do ponto de vista mesmo da gente conseguir qualificar o atendimento. Às vezes até a pessoa particularmente consegue estudar e se capacitar, mas o serviço ainda está precisando de melhoria nisso, né? Então, essa parte da formação é muito importante. Outra coisa que eu queria ressaltar muito é que existe ainda hoje, né, 2020, uma perseguição assim, imensa às feministas, às mulheres que se colocam na luta feminista. Às vezes, lá na MB, a gente criou uma frase que é assim: por que o feminismo incomoda mais do que o feminicídio? Por que as pessoas se levantam da cadeira para ir nas redes sociais criticar o feminismo e são incapazes de tomar uma atitude frente à violência que está matando as mulheres? Que é uma violência muito grave, que está destruindo famílias e histórias inteiras, né? E isso é algo para a gente pensar e voltar lá no início da questão da discussão, quer dizer que a gente vive um mundo extremamente machista e que, na verdade, assim, a gente incomoda quando a gente diz que a vida da mulher precisa, sim, ser valorizada, quando a gente diz que o corpo das mulheres precisa ser respeitado em qualquer espaço público ou privado, quando a gente diz que quer políticas públicas para ocupar o parlamento, encher a Câmara de Vereadores de São João de Meriti de mulheres vereadoras e a prefeitura de prefeitas e vice-prefeitas. Isso incomoda as pessoas e elas começam a entrar nessa espiral do ódio às feministas. Então, é importante a gente entender o feminismo como uma visão de mundo que respeita e quer alcançar a igualdade, a equidade de direitos entre os homens e as mulheres. A gente não quer eliminar os homens, a gente quer que as mulheres tenham os mesmos direitos. E, a partir disso, a gente vem construindo toda a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente vem construindo a política de saúde sexual e reprodutiva para as mulheres. A gente vem construindo uma educação para a igualdade, em que os meninos e as meninas possam, por exemplo, resolver os seus conflitos sem ter que usar a violência. O feminismo vem trazendo uma tecnologia que precisa ser incorporada no mundo, porque, no fim e ao cabo, isso é extremamente revolucionário. A gente dá voz e vez às mulheres, né? E não é algo absurdo a gente pedir isso num país em que metade da população é mulher, mais da metade da população que vota é mulher, em que a gente sabe que existem muitas mulheres que são, para usar a palavra mais comum, chefes de família, portanto, são mulheres que trabalham, né? Enfim, as mulheres têm uma contribuição muito importante em várias áreas do conhecimento, têm uma contribuição na política, na ciência, no esporte, na cultura. Não dá para a gente ignorar isso, né? Acho bem interessante a sugestão da Sandra da gente fazer essa discussão sobre a violência oculta, né, que está na música brasileira e que às vezes a gente acha assim, que está só no funk. Não é verdade. Está em várias expressões culturais da música. O Bloco Mulheres Rodadas fez esse trabalho. Eu sou conselheira lá do Bloco, né, fez esse trabalho.
E a gente e tem várias, enfim, várias músicas em que a gente percebe isso. Vou pagar esse mico aqui, vou cantar para vocês uma música da Alcione que vocês já devem ter ouvido e que talvez vocês não percebam que essa música está falando de uma violência, que é essa música assim: eu só fico em seus braços porque não tenho forças para tentar ir à luta. Do que essa música está falando? De uma pessoa que vive uma situação para a qual ela se sente incapaz de reagir. Vamos conversar um dia sobre isso. Acho bem bacana essa sugestão, porque a cultura também ela precisa ser muito valorizada e ela pode dar uma contribuição para a redução das desigualdades e da violência contra as mulheres. Excelente, Sandra. Excelente, Adriana. Excelente mesmo. Mulheres Rodadas, inclusive, serão convidadas a participar aqui da nossa live, com certeza. Ao final, eu vou pegar o contato, vou fazer a comunicação, porque é importantíssimo, sobretudo porque essa questão da arte também, da cultura, também tem nos ajudado muito nesse período do isolamento social, da pandemia, e ainda mais trazendo, para além da arte, da cultura, essa temática também através da musicalidade. Então, com certeza, acabando aqui, eu vou querer entrar em contato em box com a doutora Sandra, pegar para poder já fazer esse contato e trazer aqui para essa live. A Adriana trouxe questões extremamente relevantes, a questão do porquê ter medo do feminismo e não questionar a questão do feminicídio. E assim, nós mulheres ainda somos 10% nos espaços de poder, na política. Se você olhar hoje na Alerj, na Câmara aqui em São João de Meriti é zero, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma pessoa negra, nada, zero. São todos homens héteros, brancos, senhores, que sempre constituíram a política nessa cidade, e assim também é retratado na Alerj, no âmbito estadual, e também é retratado no âmbito federal. E são essas contradições, essas questões que nós precisamos colocar, porque isso não retrata e não representa o que de fato é a sociedade. Érica, pode-se colocar suas considerações depois de partir para nossos encaminhamentos finais. Acho que destacar as campanhas belíssimas que têm saído nesses últimos dias, né? Como que as organizações que atuam na defesa das mulheres, na política de gênero, vêm de forma muito criativa abordar essa temática, né? Percebendo que muitas das vezes a mulher não pode ver nada com áudio, né? Eu participei de uma campanha belíssima que era só fotos, né? Aquela campanha da reunião, aquilo é de uma sensibilidade, né? Porque muitas das vezes a mulher está ali do nosso lado, gritando, mas ela não pode falar, mas a gente tem que ter esse olhar de atenção. Então, assim, ainda bem que a gente tem tantas organizações e que a gente tem tanta criatividade para discutir isso, e isso vem ajudando. A gente precisa ter esse olhar de perspectiva positiva, né? Desse olhar de que coisas boas surgem. Então, a criatividade das campanhas tem sido fundamental. Eu queria divulgar também o telefone do CEAM aqui de São João de Meriti. A Marcela pediu para divulgar. Elas estão atendendo fisicamente, mas a partir de agendamento. Então, tem um número de WhatsApp que é 96653-5883. 96653-5883. Acho que Beatriz ou Angélica falavam do papel do município, referente a essa lógica de segurança pública, né? E tem muitas formas que o município pode se colocar de forma mais positiva na gestão de uma política prioritária para as mulheres, quando ele pensa uma iluminação adequada para que essas mulheres possam circular nas ruas sem medo, para que elas possam ter uma iluminação em que favoreça elas em caso de risco, né? Uma política que valorize o Conselho das Mulheres e o Fórum das Mulheres, né? Uma gestão que não ouve a sociedade civil, que não ouve quem está na ponta, que não faz um processo participativo, não vai olhar para as mulheres com um olhar prioritário, né? Então, nós precisamos defender o Conselho das Mulheres, o Fórum das Mulheres, a sociedade civil que olha para essas mulheres, que está na ponta, né? Quantas e quantas apareceu aí Mãe Lúcia, apareceu outras mulheres aí, que aqui no município, as mulheres vão bater na porta delas. Se elas não tiverem espaço para serem ouvidas, né? Como é que a gente vai conseguir atender essas mulheres que estão mais na periferia, em especial mulheres pretas? Destacar a importância de uma campanha publicitária
que dê bastante atenção à questão de toda essa rede de atendimento à mulher vítima. E aí, nessa campanha publicitária, a gente tem que ter esse rosto de mulher preta, a gente tem que ter esse rosto de mulher periférica. Leila está aqui participando, e aí eu lembro, na época que a gente estava na gestão, o quanto que a gente lutou e conseguiu trabalhar para que a comunicação tivesse esse olhar. Ciomara também, que foi gestora aqui diretamente da política para as mulheres, o quanto que a gente insistia para que as campanhas publicitárias, para que a arte que movia o município tivesse esse olhar de mulher preta, tivesse esse olhar mais feminino, né? Como é que essa mulher vai se enxergar num espaço de acolhimento se ela nunca está nessa arte, né? Se é uma arte predominantemente branca, se é uma arte masculinizada. Então, é importante uma campanha publicitária em que alcance as diversas formas, as diversas áreas, né? São João de Meriti, falando muito propriamente daqui, é um município pequeno, é denso, né? Um dos municípios de maior densidade demográfica da América Latina, mas é um município pequeno. Como é que a gente não consegue alcançar uma forma de comunicação em que essas mulheres tenham acesso? É um questionamento, né, que a gente precisa fazer, né? Por fim, destacar, a Adriana falou tanto no processo da ausência de formação desses profissionais. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter profissionais sensíveis a essa causa, né? De conhecimento mais sensíveis. Essa rede, ela precisa olhar para isso como prioridade. Uma experiência, assim, na minha época, né? Uma mulher precisava de um atendimento num CAPS-AD, mas ela não podia estar na recepção do CAPS-AD, do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. Se essa mulher não tiver uma prioridade de atendimento, se quem está gerindo aquele espaço não souber que essa mulher não pode estar ali numa recepção com diversos homens, a gente estraga todo um trabalho que vem sendo feito de acolhimento a essa mulher, né? Acho que a gente precisa agradecer muito a Letícia esse espaço. Ele não é um espaço que termina aqui, é um debate que precisa ser permanente. A gente precisa aproveitar todas as formas de debater. Adriana, samba fala muito mais de violência contra a mulher, eu sou da área do samba, fala muito mais de violência contra a mulher do que o próprio funk, né? E olhar mais a nossa linguagem. Será que a nossa linguagem está acessível a essas mulheres de periferia, né? A essa juventude? Como é que a gente olha para novas formas de fazer prevenção, né? E eu posso dizer para vocês que eu tenho aprendido muito, muito mesmo, trabalhando na arte, no circo, a meninada, principalmente através da meninada, porque vez ou outra trazem uma música diferente. Olha a Aline que aqui está cantando Chico Buarque, mas trazendo a questão das travestis e transexuais, né? Olha que essa cantora que está falando da questão de gênero, está falando sobre o corpo é minha propriedade, ninguém pode tomar como propriedade. Então, a gente precisa ter muita atenção a esse olhar, a essa forma de linguagem e a forma com que a gente acolhe essas mulheres. Quero agradecer a participação, um beijo especial à doutora Sandra, dizer que eu estou morrendo de saudade. Quando acabar esse processo, a gente para tomar uma cerveja, por favor, que a gente precisa ter lazer nessa vida, porque, infelizmente, esse momento sombrio que a gente está vivendo não termina agora e a gente precisa se fortalecer umas às outras aí para poder lutar. Adriana, um beijo grande, prazer enorme estar com você também. E Letícia, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês essa temática. Como diz aqui a minha amiga Leila, né, a nossa companheira aqui de São João de Meriti, essas informações salvam vidas. Isso que é fundamental, enfim, o que vocês trouxeram aqui, debateram, a reflexão, as informações trazidas, enfim, eu acho que isso é extremamente relevante porque está falando de vidas. E aí eu fiz até aqui organizei algumas ideias com base em todas as falas colocadas aqui, que foi para mim extremamente enriquecedoras, de alto nível, muito relevante, que o enfrentamento à violência contra a mulher no contexto agora da pandemia, enfim, não pode só se restringir ao acolhimento também das denúncias. Eu acho que tem que ter uma série de esforços direcionados, como bem disse a doutora Sandra, né? Um sistema estruturado com orçamento amplo, forte, né? Para aumento das equipes, das linhas diretas de prevenção e de resposta à violência, bem como também uma ampla divulgação dos serviços disponíveis.
E como também falou aqui a Adriana, tem que ter um olhar também para a questão da qualificação, da capacitação dos trabalhadores da saúde e de todas as linhas de frente, da atuação na ponta, enfim, para que possa, aí, de alguma maneira, estar identificando situações de risco de modo a não reafirmar essa coisa de orientar o isolamento doméstico, enfim, essas situações, de maneira a atuar com mais qualidade para atender essas mulheres vítimas de violência, né? E, assim, a expansão e o fortalecimento das redes de apoio, incluindo a garantia do funcionamento e ampliação do número de vagas. Essa questão da rede, do abrigo, as casas de passagem mais qualificadas, enfim, com serviços, para essas mulheres também terem como também estar se respaldando, se resguardando. Preciso também um fortalecimento das redes informais e virtuais, suporte social também, que deve ser encorajadas e ampliadas, né, enfim, para que as mulheres possam se sentir mais conectadas e apoiadas. E também serve como alerta para os agressores saberem que elas não estão sozinhas, elas estão conectadas, sempre há alguém, porque também tem esse sentimento, eu estou sozinha. Não estou sozinha, estou sempre conectada com alguém, então acho que vale a pena encorajar também e fortalecer essa questão também aí, da questão da tecnologia, enfim, estão conectadas e apoiadas através de uma rede. E também precisamos trabalhar a questão também na prevenção, da educação, trabalhar e lutar contra essa máxima popular aí, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete, sim, todo mundo, todas nós, toda a sociedade. É um desafio urgente da sociedade. A gente tem que contrapor esse sentimento de posse do homem sobre a mulher e a naturalização da violência cotidiana, especialmente a invisibilização da violência simbólica sofrida por nós, enfim. Tem em comum as raízes da sociedade extremamente aí patriarcal, misógina, enfim. É preciso que a gente consiga desfrutar de um ambiente seguro, né? Nosso lar, descanso. Aqui nos nossos lares, as casas, deveriam ser um espaço, um direito nosso, básico, garantido, mas que isso, na verdade, ele é um direito muito garantido, um privilégio de classe e de gênero. E isso foi muito bem trabalhado, tratado aqui. Foi exaltado, externado isso, né? Porque são as mulheres pretas da periferia, são as que mais sofrem com isso. Então, tem um recorte bem claro aí, quando se fala das desigualdades, das violências de gênero e de classe. E, assim, para mim, foi muito enriquecedor. Aqui também me dá um ânimo, né? Nós não podemos desanimar, precisamos todas nós seguir na luta, ela é contínua, a gente não pode, de maneira nenhuma, parar, até porque se a gente conseguiu avançar e ter direito, ter conquistas, é porque muitas outras mulheres lutaram, nos antecederam, lutaram para que possamos hoje aqui estar falando, se pronunciando. Quem diria que nós, mulheres, pudéssemos estar com muita altivez se colocando? E precisamos cada vez mais se colocar. Até isso aqui, a plaquinha, né? Silenciadas nunca mais. Nós não podemos nunca calar. A gente tem que realmente denunciar, falar, expor e estar em todos os espaços, sobretudo os espaços de poder, porque são nesses espaços que constituem, de fato, as mudanças estruturais que podem salvar vidas. Então, assim, só agradecer muito de coração a toda a informação trazida aqui nessa live, toda a experiência de vocês, toda a luta de vocês. Para mim, isso é muito inspirador, que me coloque, de alguma maneira, junto a um grupo de pessoas para estar lutando aí para uma sociedade mais fraterna, mais justa, com menos igualdade, com um olhar mais especial às pessoas mais pobres, trabalhadoras, às mulheres, enfim, povo preto. Vamos aí ocupar todos os espaços e contrapor esse sistema aí extremamente violento, retrógrado, um sistema muito desigual, mas que a gente vai continuar lutando até conseguir garantir aí melhor qualidade de vida para todas nós. Muito obrigada. Agora eu vou abrir aqui as considerações finais de vocês. Doutora Sandra. Eu só tenho a agradecer, né? Foi um momento fantástico, assim, eu fico com vontade, assim, de quero mais. Eu acho que, assim, a gente precisa estar mais juntos, né? Eu acho que a gente tem conhecimentos, às vezes, diferentes, que, quando somados, têm uma potência que realmente é capaz de mudar. Vamos chamar para a nossa luta Leila, né? A mãe Lena, a mãe Lúcia, né? Vamos chamar esse povo todo da Academia Luciene, vamos juntar todo esse povo todo, porque eu acho que a gente
precisa estar junto, a gente precisa se fortalecer, esse conjunto de olhares que é tão característico das mulheres, né? Dessa capacidade de percepção, de buscar essa visão do todo. Então, assim, pela maneira que fomos criados, não porque somos moscas com 8 olhos, né? Mas porque fomos criados com essa característica de cuidado. Então, vamos utilizar isso para cuidar uma das outras, né? E dizer que eu deixei a cartilha que foi elaborada pelo o Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar da Emerge, que foi produzida para esse momento, e ali, ao término, vem diversos telefones importantes, como o do Nudem, telefones do Disque Mulher, que é o serviço estadual, né, que pode ser acessado, e dizer para quem está em casa, né, que realmente não está sozinho. A gente sabe que é difícil, a gente vive um momento difícil, talvez nem aquela amiga que ela costuma procurar, acessar, ela tem dificuldade de fazê-lo, mas para que ela encontre um momento, uma forma de chegar até alguém que possa ajudá-la, porque a gente tem essa rede primária, que é a família, né, mas tem uma outra rede também, que são dos vizinhos, de amigos, e que essas pessoas estejam realmente atentas, como a própria Érica falou. A gente tem que estar atenta, pronta a perceber o que está acontecendo e meter a colher, sim, é o que nós precisamos fazer. E dizer que eu gostei muito, e seria muito bom que a gente tivesse, assim, mesmo passada a pandemia, que a gente pudesse ter um espaço, porque tem tanto a falar, né? Tem tanto a falar, né, Adriana? Eu quero falar muito de feminicídio. Estou fazendo umas pesquisas aí também, tem umas coisas bastante interessantes que venham aí outros momentos. Mas, a princípio, o que a gente precisa agora é das mulheres rodadas mostrando o quanto a música, o quanto a cultura normaliza essa violência. Tá? Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Adriana, excelente te ver, excelente estar com você, que a gente tenha, né, que isso passe logo, que quando tudo isso acabar, como diz o meu neto, a gente possa estar junto e externar todos os abraços e todas as falas que são guardadas. Érica, a cerveja está certa, hein? Um prazer, tá? E também dar um beijo grande para a Leila, muito querida, para a Bia, para todo esse povo aí de São João que marcou minha vida, tá? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. E dizer que se algumas perguntas que forem direcionadas a mim, se não foram respondidas, pode passar que eu tento responder posteriormente. Tá? Obrigada a todas. Adriana? Eu também quero agradecer, dizer que foi ótimo conversar aqui com vocês, agradecer todos os comentários carinhosos. Na hora que a gente está falando, não dá para ler e mencionar todo mundo, mas eu vi que teve várias pessoas colocando aqui ideias, sugestões, propostas, até do Chopp já estão se colocando aqui para participar, então a gente está mobilizando uma rede muito boa, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui da nossa amada mestra Luciene Medeiros, que amanhã vai fazer uma live às 17 horas, junto com a Andréia Machado no Instagram. Vale a pena também assistir, né? Enfim, uma oportunidade da gente se qualificar e poder também ter mais informações. E dizer para vocês que eu estou disponível para o que precisarem, para a gente trocar, bater papo, para fazer depois, quando tudo estiver mais seguro, ações na rua, para fazer movimentação no executivo, no legislativo, para a gente, enfim, trazer aí as nossas lutas para o ponto central das discussões, né? Deixo aqui também um abraço carinhoso da Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação nacional de feministas, antirracistas, anticapitalistas. Eu coordeno a articulação aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem uma página aqui no Facebook, Articulação de Mulheres Brasileiras Rio. E dizer para vocês que a minha grande esperança é que dias mulheres virão. E aí a gente vai estar junto nessa. A Adriana citou a Luciene, né? E é impossível a gente terminar essa live sem agradecer todo o conhecimento, né? O embasamento que a Luciene nos proporciona na pós, né?
quem tiver a oportunidade, faça a pós da PUC, que a Luciane coordena, porque é muito importante todo aquele conhecimento teórico, todo o colégio de professores e professoras são muito bons, né? Então, assim, eu quero deixar um beijo muito especial para as minhas amigas da quinta turma, né? Algumas já entregaram o TCC, outras estão entregando. A Andréia, que vai fazer a live com a Luciene amanhã, a Vilma e a Fabiana, que estavam por aqui, né? Nós criamos uma família através dessa pós, né? Foi a turma do choro, e ali nós nos descobrimos. Então, assim, é muito importante a gente estar entre nós, mulheres, né? Partilhar tanto. Mas deixar um sinal de esperança. Eu acredito nas novas gerações. Eu acredito que as futuras gerações serão menos machistas, menos sexistas, menos dessa cultura do ódio contra o diferente, contra a mulher, né? Depende muito da gente, né? E eu sei que muitas já fazem a sua parte, mas é necessário que a gente se coloque muito à disposição para conversar com essa juventude, com essa criançada, e quem tenha os seus filhos possam apresentar outros livros, outra forma de viver, né? Que a gente possa, eu tenho um casal de amigos que dá a colher da máquina de lavar para o filho homem, né? Então, que a gente possa ter uma outra educação. Essas novas gerações, é possível a gente olhar para um mundo melhor, com menos violência contra a mulher, com menos morte, né? E agradecer mais uma vez aí a participação, deixar um beijo especial para todo mundo. A gente vai vencer essa. Obrigada, Érica. Obrigada, doutora Sandra. Obrigada, Adriana. Em relação a essa pós, até eu, quando concluir minha etapa na Rural, eu vou pular lá para a pós, com a professora Luciane também, para poder ter mais uma pós, para poder a gente estar cada vez mais qualificando, né, nossas atuações, nosso cotidiano, enfim, e emitindo mais informações qualificadas. Dias mulheres virão, com certeza a primavera das mulheres, vai ser a transformação, a revolução, uma sociedade mais justa, fraterna, com certeza virá das mulheres. Por isso, realmente, eu reforço aí, dias mulheres virão com certeza. Agradeço muito a participação dessas bravas mulheres que estão aqui comigo, participando, debatendo aqui nesse dia tão interessante, esse mês pela vida das mulheres. Aí, as companheiras estão escrevendo, até inclusive agora, a hashtag, né, Dias Mulheres Virão, enfim, com certeza a gente vai ter aí uma sociedade livre desse machismo, da cultura patriarcal, e a gente vai transformar a partir de uma revolução e vamos ocupar todos os espaços de poder. Agradeço muito o carinho do Marcos, Jorge Florencio, a companheira Lucivânia, Maria Adelaide, Cláudia, Magali Sintra, a Mara Santos, que inclusive falou da proposta de uma palestra sobre saúde das mulheres, saúde mental das mulheres. Nós trabalhamos há umas 3 lives atrás a temática de ansiedade e depressão. Mas acho que bacana também a gente pensar numa live, uma discussão especificamente sobre a saúde mental das mulheres, né? Que são as mais afetadas nesse período da pandemia. Obrigada também a Elizabeth, a Ana Lúcia, a Cristina Grijó, enfim, todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigada. Eu quero reforçar que as mulheres, a sociedade, não se cale, silenciadas nunca mais, que para denunciar, metam a colher. Se puder compartilhar essa live, é importante, para poder que outras pessoas também consigam acessar as informações aqui debatidas, acho que isso é importantíssimo. Eu quero reforçar aí a questão também que a Érica colocou sobre o dia 18, né, do Dia Mundial do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que a live da semana que vem aqui na página vai ser justamente para discutir sobre as violações aos direitos das crianças e adolescentes. Então, que vocês possam estar participando aqui, porque é uma outra questão muito interessante, muito relevante, que precisamos estar discutindo, tocando sobre isso. Então, assim, mais uma vez, meu muito obrigada. A cartilha disponibilizada pela doutora Sandra, vamos estar publicando também aqui na página da Casa da Cultura e todas as redes parceiras, é importantíssimo, porque eu mesma ali, ela é extremamente didática, uma linguagem fácil e tem uma série de informações que podem realmente salvar vidas. Então, assim, a nossa intenção com essas lives é estar sempre trazendo realmente temáticas, né, para estar debatendo, discutindo, esmiuçando, para que as pessoas possam estar aí levando com mais qualidade informação das pessoas, tá? Sobretudo as mulheres.
Dias mulheres virão, essa fase difícil de pandemia vai passar, vamos ficar bem, vamos tomar aí o tal do chopp, seja chopp de cerveja, chopp de vinho, vamos confraternizar muito a vida ainda, umas com as outras, com muitas cirandas de sororidade, de dororidade também, que é um termo aí cunhado pela minha querida Vilma Piedade, enfim, vamos estar juntas de novo, confraternizando e se abraçando com muito mais afeto, calor humano e, com certeza, salvando muitas vidas ainda. Muito obrigada mais uma vez, um grande beijo a vocês, um grande beijo a todas as pessoas extremamente qualificadas também que nos acompanharam, que também poderiam estar aqui conosco, discutindo um tema. Mas, como a gente sabe que a live, o tempo e a dinâmica não tem muitas pessoas, mas, assim, eu sou muito obrigada mesmo. E sigamos na luta, porque ela é contínua, não para jamais, porque somente através da luta da pressão é que as transformações virão, tá? Muito obrigada. Tenha aí uma excelente noite vocês, meninas. Boa noite.